Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de uma espectadora que está fazendo o tratamento para engravidar, sugerindo que nós comentássemos sobre fertilização in vitro, uma técnica que permite que a fecundação seja feita em laboratório. André, qual é a visão da doutrina espírita sobre a fertilização in vitro? Foi uma bênção que a espiritualidade nos trouxe, possibilitando àqueles casais que não conseguem a fertilização da forma, digamos assim, tradicional, de recorrerem à ciência para poder receber aqueles espíritos que já acordaram muitas vezes com eles a vinda como filho, como filha, né? Então é um avanço enorme da ciência. Há participação do plano espiritual no desenvolvimento do embrião formado em laboratório? Ah, completamente. Nós sabemos, especialmente na obra Missionários da Luz, da lavra do nosso amado Chico Xavier, espírito André Luiz, quando trata da reencarnação de Sigismundo, é descrito na espiritualidade os ministérios responsáveis pela reencarnação, aonde engenheiros especializados na anatomia humana, né? Cientistas, médicos especializados na biologia, participam de todo o processo, né? Desde a miniaturização perispiritual do futuro candidato ao reencarne, ou seja, o espírito passa por um processo tornando-se algo do tamanho de um embrião, né? Para a partir dali começar a ligação entre o espírito reencarnante e o espermatozoide mais condizente com as necessidades psicobiofísicas daquele espírito. Há quase que, segundo a visão de alguns médiuns, por intermédio narrado, né, com a narrativa de alguns espíritos, há quase que um ato de magnetismo, aonde o futuro espírito reencarnante, muito bem cuidado e assessorado pelos cientistas da espiritualidade, magneticamente atraem o espermatozoide mais adequado para a fecundação do óvulo. E esse é um trabalho feito em parceria, né? Neste caso da fertilização in vitro, parceria com os médicos terrenos e parceria com os médicos da espiritualidade e o espírito reencarnante, o mentor do espírito reencarnante, a família espiritual do papai e da mamãe, enfim, é um grande ambiente de festa de luz, de planejamentos e seriedade. E como entender a infertilidade do ponto de vista espiritual? As possibilidades são muitas, não dá para a gente fechar a questão. Entre elas, um processo de desorganização psicobiofísica no chakra genésico, que é o chakra mais voltado para a sexualidade. Esse processo de desestruturação do perispírito nessa região sexual, ele pode se dar pelo aborto, pode se dar pelo uso da sexualidade de forma irresponsável, lesionando outras pessoas e lesionando a si próprio. Pode se dar pelos mecanismos de culpa da psique em relação à sexualidade. Nós demonizamos o sexo ao longo dos milênios. A igreja trabalhou para demonizar o sexo. Os religiosos trabalharam para demonizar o sexo. Isso criou complexos de culpa. Sigmund Freud nos fala das lesões das fases de desenvolvimento psicossexual. Ele está falando de uma encarnação, de uma vida. O Espiritismo vem e fala assim, não, esse processo pode ter se dado em várias encarnações, então as possibilidades são enormes, mas sempre é um processo curativo. E o que a doutrina pode dizer sobre a barriga de aluguel? A doutrina dos espíritos, ela sempre nos recomenda que andemos de par em passo com a ciência e também com a legislação do país, da sociedade em que nós estamos alicerçados, né? Eu não sei o que a legislação brasileira diz sobre a temática, não tenho conhecimento. Sei de países em que é legal a barriga de aluguel, sei de países onde é ilegal e nós devemos seguir a legislação conforme ela nos é apresentada, né? Então, se nós estamos habitando em um país onde esse procedimento é legal, se nós temos condições
financeiras de arcar com esse procedimento. Se nós temos condições de arcar com o tratamento psicológico para todos os envolvidos, né? Todos os envolvidos é a mãe e os pais, né? Porque não é algo tão simples assim. Alguém abriga em seu ventre durante 9 meses uma vida e depois simplesmente entrega para outra pessoa e segue a sua vida. Não, pode haver lesões sérias. Então nós precisamos andar de par e passo com a ciência e com a legislação. E sempre levando em consideração a vigília e a oração e as melhores intenções. Se as nossas intenções não são abusar desta barriga de aluguel, porque ela não é só uma barriga de aluguel, ela é um espírito, ela tem psiquismo, ela tem desejos, pode ter traumas e nós somos corresponsáveis por isso tudo. Se tudo isso for muito bem feito e autorizado pela legislação, aí eu não vejo problemas. Mais uma vez, é importante de par e passo com a ciência e com a legislação. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Eu agradeço também a Luciana de Uberaba, que nos enviou a sugestão do tema de hoje. E você, qual assunto que gostaria de ver comentado aqui no boletim? Escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.